Artigo 78. Constituem motivo para rescisão do contrato. Inciso 1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. Inciso 2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. Inciso 3. A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados. Inciso 4. O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento. Inciso 5. A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à administração. Inciso 6. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato. Inciso 7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. Inciso 8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo 1º do artigo 67 desta lei. Inciso 9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil. Inciso 10. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado. Inciso 11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato. Inciso 12. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato. Inciso 13. A supressão, por parte da administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo 1º do artigo 65 desta lei. Inciso 14. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da administração, por prazo superior a 120 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e imobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação. Inciso 15. O atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. Inciso 16. A não liberação, por parte da administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto. Inciso 17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato. Inciso 18. Descumprimento do disposto no inciso 5 do artigo 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Artigo 79. A rescisão do contrato poderá ser: inciso 1. Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados nos incisos 1 a 12 e 17 do artigo anterior. Inciso 2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a administração. Inciso 3.
judicial, nos termos da legislação. Inciso 4. Vetado. Parágrafo 1º. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. Parágrafo 2º. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos 12 a 17 do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: inciso 1. Devolução de garantia. Inciso 2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. Inciso 3. Pagamento do custo da desmobilização. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 4º. Vetado. Parágrafo 5º. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. Artigo 80. A rescisão de que trata o inciso 1 do artigo anterior acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas nesta lei. Inciso 1. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da administração. Inciso 2. Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na forma do inciso 5 do artigo 58 desta lei. Inciso 3. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da administração, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos. Inciso 4. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração. Parágrafo 1º. A aplicação das medidas previstas nos incisos 1 e 2 deste artigo fica a critério da administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. Parágrafo 2º. É permitido à administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2 deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do ministro de Estado competente, ou secretário estadual ou municipal, conforme o caso. Parágrafo 4º. A rescisão de que trata o inciso 4 do artigo anterior permite à administração, a seu critério, aplicar a medida prevista no inciso 1 deste artigo.